Minha madrasta me deu um tapa no meu aniversário de 18 anos. Um vídeo do meu pai, gravado do túmulo, revela os crimes dela e me torna única herdeira de todo o império. Lilian me deu um tapa na cara bem no meio da sala, na frente de todos os convidados. O som do tapa foi alto como um tiro, e por um momento a sala ficou em silêncio. Algumas mulheres gritaram, outras se viraram, como se não tivessem visto nada. O meu rosto ardia, a bochecha esquerda queimava e os meus olhos lacrimejavam de dor. Mas eu não chorei, nem sequer me encolhi, apenas fiquei ali parada, olhando para ela. A minha madrasta, que se inclinava sobre mim, com os dentes cerrados e os olhos cheios de ódio. Era o meu aniversário de 18 anos, o meu dia, mas ela tornou o seu. Sabem, não era a primeira vez que ela me batia. Nos últimos anos, desde que o meu pai deixou de prestar atenção em mim, Lilian permitiu-se cada vez mais. No início eram apenas palavras, ofensivas, dolorosas como agulhas. Depois, empurrões, puxões de cabelo quando o meu pai não estava por perto. Depois, tapas, quando ela tinha a certeza de que ninguém veria. Eu me acostumei com a dor, com a humilhação, com o fato de que ninguém me protegeria. Mas o fato de ela ter me batido aqui na frente de todos, no meu próprio aniversário, isso foi diferente. Foi uma destruição pública. E sabem o que foi pior? Ninguém interveio. Os convidados, amigos do meu pai, colegas, vizinhos, todos ficaram em silêncio. Alguém tossiu, alguém bebeu rapidamente um gole de champanhe. Ninguém se aproximou, ninguém perguntou se estava tudo bem. Eles simplesmente aceitaram isso como se fosse assim que devia ser. Lilian endireitou as costas, ajeitou o seu caro vestido bege e disse em voz alta para que todos ouvissem: "Isto é pela sua insolência, Greta, por não respeitar a memória do seu pai. Ele morreu há 3 meses e você está aqui a fazer uma festa como se nada tivesse acontecido. Que vergonha! Eu queria dizer que não fui eu quem organizou este aniversário, que foi ela quem insistiu na festa, convidou os convidados, organizou tudo para mostrar como era uma madrasta atenciosa. Mas fiquei calada, porque sabia que qualquer coisa que dissesse se voltaria contra mim. Sempre foi assim." Lilian olhou para os convidados como se esperasse aprovação e muitos acenaram com a cabeça. Ela sorriu, sutilmente, quase imperceptivelmente, e afastou-se para a mesa onde estavam as taças de vinho. Os convidados gradualmente voltaram às conversas, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali parada no meio da sala, com as bochechas em brasa e um nó na garganta. O meu pai. Todos falavam do meu pai, de como ele era uma pessoa maravilhosa, de como devíamos lembrar-nos dele, honrá-lo. Mas onde estava ele quando eu estava a passar por momentos difíceis? Onde estava ele no último ano, quando eu tanto precisava dele? No último ano, o meu pai quase não falava comigo. Afastou-se tanto que parecia que eu era uma estranha. De manhã, ele saía cedo para o trabalho e voltava tarde. A mesa ficava em silêncio, olhando para o nada. Tentei conversar com ele. Perguntava sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre qualquer coisa. Ele respondia curtamente, sem emoção. Sim, não, tudo bem. E novamente silêncio. E depois parou completamente de responder. Apenas acenava com a cabeça ou não reagia de todo, como se eu não estivesse lá. Não sabia o que tinha acontecido. Por que ele mudou? Talvez a Lilian lhe tivesse dito alguma coisa? Sussurrado que eu era uma má filha que não o amava? Talvez ele estivesse simplesmente cansado de mim, do facto de eu lhe lembrar a mãe que morreu quando eu tinha 10 anos? Não sei, nunca soube. E agora ele morreu. Há 3 meses de ataque cardíaco. De repente, ele simplesmente não acordou uma manhã. Os médicos disseram que foi o coração, que ele não cuidava da saúde há muito tempo, tomava os remédios incorretamente. Lilian chorou no funeral, gritou, caiu sobre o caixão. Todos sentiram pena dela, e eu fiquei de lado, seca, sem lágrimas, porque não conseguia chorar. Por dentro só havia um vazio. E agora,
3 meses depois, Lilian está a organizar o meu aniversário. Convida os convidados, põe a mesa, sorri e depois bate-me na cara e acusa-me de desrespeito pelo pai. É um absurdo, mas é a minha vida nos últimos anos. Os convidados começaram a ir embora cerca de 1 hora depois. Alguns aproximavam-se de mim, apertavam-me a mão, murmuravam algo como "aguenta firme" ou "tudo vai ficar bem". Eu acenava com a cabeça, sorria, agradecia, desempenhava o meu papel, como sempre. O último a sair foi um homem de fato escuro. Ele segurava uma pasta de couro e parecia formal. Eu o vi no funeral do meu pai. Ele se aproximou de mim e se apresentou baixinho. "Aide, Edwin Short, notário do seu pai. Preciso falar com você e com a senhora E. Kendrick, amanhã às 12 horas, no meu escritório." Leitura do testamento. Estremeci. Testamento. Nem sequer tinha pensado nisso. Sinceramente, não me importava. O meu pai não me deixaria nada. No último ano, tratou-me como se eu fosse invisível. Provavelmente tudo ficaria para a Lilian. Ela é a esposa. Lilian aproximou-se de nós ao ouvir a palavra testamento. Uma expressão de interesse apareceu no seu rosto, mas ela tentou escondê-la. "Claro, Sr. Short. Estaremos lá, às 12 horas, certo?" "Sim, Sra. Kendrick. Até amanhã." Ele acenou para nós dois e saiu. Lilian acompanhou-o com o olhar e depois voltou-se para mim. Um sorriso satisfeito e triunfante brilhava no seu rosto. "Bem, Greta, amanhã descobriremos o que o teu pai me deixou. A casa, os negócios, o dinheiro, tudo. E tu... Bem, talvez ele tenha deixado alguma coisinha para ti, como lembrança." Ela riu e subiu para o quarto, que antes era o quarto dos meus pais. Fiquei parada na sala vazia, entre guardanapos espalhados, copos meio cheios e restos do bolo de festa que ninguém comeu. Fui para o meu quarto já tarde da noite, quando o silêncio tomou conta da casa. Acendi a lâmpada na mesa e sentei-me na beira da cama. Sentia-me exausta, vazia. Queria apenas deitar-me e esquecer tudo. Eu não entendia, mas sentia que algo estava a mudar, que amanhã, depois de ler o testamento, eu descobriria algo importante, algo que mudaria tudo. E antes de dormir, pensei: talvez o meu pai não se tenha esquecido de mim. Talvez ele tenha deixado alguma coisa? Não dinheiro, não uma casa, mas outra coisa, algo que tivesse significado. Mas eu tinha medo de ter esperança, porque sempre que eu esperava pelo melhor, a vida me pregava uma peça. No dia seguinte, acordei cedo, embora quase não tivesse dormido. O tempo todo eu pensava na mesma coisa. O que meu pai escreveu na carta? Por que ele a deixou para mim? E o mais importante, o que vai acontecer na leitura do testamento? Lilian agia como se tudo já estivesse decidido. Ao pequeno almoço, ela estava sentada à mesa com o seu caro fato branco e rosa, bebendo café e a ver algo no telemóvel. Nem sequer olhou para mim quando entrei na cozinha. Servi-me de água, peguei numa maçã e saí rapidamente. Não queria ficar perto dela mais tempo do que o necessário. Às 11h30, saímos para o cartório. Viajamos em silêncio. Lilian dirigia, eu estava sentada ao lado e olhava pela janela. A cidade acordava, as pessoas iam para o trabalho, as crianças corriam para da escola. Um dia normal para todos, exceto para mim. O escritório de Edwin Short ficava no centro, no terceiro andar de um prédio baixo de tijolos. Subimos as escadas e entramos na recepção. A secretária, uma mulher de 40 anos com óculos, sorriu para nós e nos convidou a entrar no escritório. Quando abrimos a porta, vi que não estávamos sozinhos. Atrás de uma grande mesa de madeira estava Edwin Short, um homem magro de 60 anos, com cabelos grisalhos e rosto severo. Ao lado dele estava um homem que eu conhecia bem, o tio Morgan, irmão mais velho do meu pai. Ele era corpulento, de ombros largos, vestia uma camisa de trabalho e calças de ganga. Morgan era dono de uma oficina mecânica nos arredores da cidade e sempre foi uma pessoa simples e direta. Eu o vi no funeral, mas quase não conversamos. Ao lado de Morgan estava sentada uma rapariga que eu via pela primeira vez.
Ela era jovem, com cerca de 26 anos, cabelo escuro preso num rabo de cavalo e uma blusa cinzenta simples. Ela olhou para mim atentamente, mas sem agressividade. Apenas observava. Bom dia, disse Edwin, levantando-se. Por favor, sente-se. Estávamos à sua espera. Lilian passou primeiro e sentou-se na cadeira em frente ao notário. Sentei-me ao lado dela. Morgan acenou para mim. Eu acenei de volta. A rapariga continuava apenas a olhar. Deixe-me apresentar, disse Edwin, acenando para a rapariga. Esta é Cassidy Reyes, assistente pessoal do seu pai, Sra. Kendrick. Lilian estremeceu. Ela claramente não sabia sobre Cassidy. Eu também não. O meu pai nunca mencionou que tinha uma assistente, embora no último ano ele quase não tenha falado nada sobre a sua vida. Assistente pessoal? Repetiu Lilian, elevando a voz. Por que diabos ele contratou uma assistente e não me contou? Cassidy não respondeu. Apenas olhou para Lilian calmamente, sem emoção. Edwin pigarreou e continuou. O Sr. Kendrick contratou a Srta. Reyes há 6 meses. Ela o ajudava com documentos, organizava reuniões, cuidava de seus assuntos pessoais. Ela é uma das herdeiras, de acordo com o testamento. Lilian deu um pulo na cadeira. O quê? Herdeira? Isso é absurdo. Quem é ela, afinal? Sra. Kendrick, por favor, acalme-se, disse Edwin com firmeza. Tudo será explicado. Vamos começar a ler o testamento. Ele tirou algumas folhas de papel da pasta, ajeitou os óculos e começou a ler. A sua voz era calma, formal, sem emoção, mas as palavras que ele dizia mudavam tudo. O meu pai deixou a maior parte do seu negócio, uma rede de armazéns de materiais de construção, para mim, Gretchen Kendrick. Eu não acreditava no que estava a ouvir. Morgan receberia 20% do negócio. Cassidy receberia uma recompensa em dinheiro no valor de $50.000 e um cargo de gerente na empresa. E Lilian recebia uma mansão e um fundo monetário de $200.000. Mas com uma condição, ela tinha de sair de casa dentro de 1 mês. O silêncio que se seguiu a estas palavras foi ensurdecedor. Lilian ficou sentada com os lábios apertados, o rosto corado. Morgan acenou calmamente com a cabeça, como se esperasse algo assim. Cassidy não mudou a expressão facial. E eu simplesmente não conseguia acreditar. O meu pai deixou-me o negócio. A mim. Por quê? Isso é impossível, disse finalmente Lilian. A sua voz tremia de raiva. Isso é falso. Ele não poderia ter escrito isso. Ele amava-me, prometeu-me tudo. O testamento foi redigido de acordo com todas as regras, respondeu Edwin, assinado pelo seu marido, autenticado por 2 testemunhas, registrado na cartório. É totalmente legal. Vou contestar. Vou recorrer à justiça. Essa rapariga não merece nada. Lilian apontou para mim. Ele nem sequer falava com ela no último ano. E agora, de repente, deixa tudo para ela? Morgan interveio. A sua voz era calma, mas firme. Lilian, acalme-se. É a vontade dele. Ele tinha o direito de dispor dos seus bens como quisesse. Cala-te, Morgan. Isso não te diz respeito. Diz respeito. Eu também sou herdeiro e vejo o que estás a tentar fazer, mas não vai funcionar. Lilian levantou-se bruscamente e pegou na bolsa. Vou procurar o melhor advogado. Vamos ver quem ganha. Sente-se, Sra. Kendrick, disse Edwin. Há mais uma coisa que precisa de ver. Ela parou e virou-se. O seu rosto exibia uma mistura de raiva e medo. O que mais? Edwin pressionou um botão no laptop que estava sobre a mesa. Na parede apareceu um ecrã com uma imagem. Era um vídeo pai. Ele estava sentado no seu escritório, olhando diretamente para a câmera. Parecia cansado, envelhecido, mas calmo. Se estão a ver este vídeo, disse ele, significa que já não estou aqui. Gravei este vídeo há 2 semanas, porque senti que o meu tempo estava a esgotar-se. Estou doente, é o coração. Os médicos dizem que não me resta muito tempo, mas não contei isso a ninguém. Não queria piedade. Apertei as mãos nos joelhos.
O meu pai sabia que estava a morrer, porque não disse nada. Deixo a maior parte do negócio para a Gretchen, não porque a amo mais do que aos outros. As suas palavras eram frias, impiedosas. Estou a deixar o negócio para ela porque não quero que a Lilian receba nada. Ela traiu-me, roubou dinheiro, encontrou-se com outro homem. Eu sei de tudo. Fiz uma investigação privada nos últimos meses. Tenho provas. Lilian ficou paralisada. O seu rosto ficou branco como giz. Ainda não consegui terminar tudo, continuou o pai, mas vou passar o caso para a Gretchen, que ela decida o que fazer com essa informação. As provas estão no envelope que devem ser entregues a ela. Gretchen, se você estiver a ver isso, me desculpe. Fui um mau pai. Agora quero que você tenha tudo o que eu tive. O vídeo terminou. A tela apagou. O silêncio era absoluto. Senti algo apertar o meu peito. O meu pai não me amava. Ele só queria vingar-se da Lilian. Eu era um instrumento de vingança, não uma filha. Isso doía mais do que qualquer golpe. A Lilian de repente começou a rir. Era um riso nervoso e agudo. Provas? Que provas? Ele está a blefar. Ele não sabia de nada. Receio que sim, disse Edwin, pegando outra pasta. O seu marido me entregou cópias de alguns documentos, transferências bancárias em nome de Josh Walters, fotos de vocês juntos, gravações de conversas telefônicas. Eu e Greta temos tudo isso. Lilian cambaleou. Morgan segurou-a pelo cotovelo e sentou-a de volta na cadeira. Ela ficou sentada, olhando fixamente para uma mesa. Quem é Josh? Perguntei baixinho. Edwin olhou para mim. Josh Walters, um ex-funcionário da empresa do seu pai. Ele desapareceu há 1 ano com uma grande quantia de dinheiro. O seu pai suspeitava que Lilian o tivesse ajudado. Agora há provas. Senti tudo à minha volta começar a girar. A minha madrasta não se limitava a bater-me, não se limitava a trair o meu pai. Ela roubava, ela destruía o negócio dele. E ele calava-se, sofria e morreu deixando-me tudo isto. Quero ir embora, disse eu, levantando-me. Edwin acenou com a cabeça. Claro, leve esta pasta. Aqui estão cópias de todos os documentos. E mais uma coisa, o envelope que o seu pai deixou para si. Ele pediu para que fosse entregue pessoalmente. Ele me entregou um envelope castanho grosso. Peguei-o sentindo o peso. Havia algo dentro. Lilian ficou imóvel. Morgan aproximou-se de mim e colocou a mão no meu ombro. Greta, se precisar de ajuda, é só pedir. Estou sempre do seu lado. Obrigada, sussurrei. Cassidy também se aproximou. Desculpe por você ter descoberto tudo isso dessa maneira. O teu pai pediu para não contar a ninguém. Ele queria proteger-me da Lilian. Acenei com a cabeça sem saber o que dizer. Não sabia o que sentir por aquela rapariga. Ela trabalhava com o meu pai. Conhecia-o melhor do que eu nos últimos meses. Talvez ela soubesse coisas sobre ele que eu nunca saberia. Saí do escritório, desci as escadas e saí para a rua. Era difícil respirar. Sentei-me num banco perto do prédio, segurando o envelope nas mãos. As pessoas passavam sem prestar atenção em mim. A vida normal continuava, mas a minha tinha acabado de virar de cabeça para baixo. O meu pai deixou-me o negócio. Não por amor, por obrigação. Para que Lilian não recebesse nada. Eu era apenas um instrumento nas mãos dele. Mesmo depois de morto, ele continuava a manipular-me. Mas ele também me deixou outra coisa. Provas. Ele queria que eu decidisse sozinha o que fazer com elas. Valeria a pena lutar? Valeria a pena denunciar Lilian? Ou seria melhor simplesmente esquecer e seguir em frente? Eu não sabia a resposta. Então, simplesmente sentei-me num banco, segurando o envelope e fiquei olhando para a rua. Até que finalmente reuni forças e fui para o ponto de ônibus. Eu precisava chegar em casa, abrir aquele envelope e descobrir o que exatamente meu pai havia me deixado. Quando voltei para uma mansão, Lilian ainda não tinha chegado. Provavelmente ela ficou no escritório do notário ou foi a algum lugar para se acalmar. Eu não me importava. Subi para o meu quarto, tranquei a porta, sentei na cama e abri o envelope. Dentro havia um pendrive pequeno, preto, com uma inscrição feita com caneta branca. Para Gretchen, a verdade.
Olhei para ela por um longo tempo antes de colocá-la no laptop. Tinha medo do que veria, mas sabia que precisava fazer isso. Meu pai não me deixou isso à toa. Ele queria que eu soubesse. Quando abri o pendrive, havia pastas, fotos, documentos bancários, áudio. Abri a pasta Fotos primeiro e vi-os, Lilian e um homem que eu não conhecia. Estavam em frente a um motel abraçados. Noutras fotos, estavam sentados num café de mãos dadas. Noutra, ele passava-lhe algo e ela sorria. Fechei a pasta. O meu coração batia forte. Abri documentos bancários. Havia extratos, transferências em nome de Josh Walters, valores entre 5 e 10 mil dólares. A última transferência foi feita uma semana antes da morte do meu pai. E, finalmente, a pasta áudio. Um único ficheiro. Cliquei em reproduzir e ouvi a voz de Lilian. Frio, calmo, horrível. Passei os dias seguintes no meu quarto, quase sem sair. Lilian evitava-me e eu evitava-a. Vivíamos na mesma casa, mas parecia que vivíamos em mundos paralelos. Ela sabia que eu tinha provas, sabia que o seu tempo naquela casa estava a chegar ao fim. Mas enquanto permanecia em silêncio, planeava algo. E eu não sabia o que fazer a seguir. A pendrive estava na gaveta da minha secretária e sempre que olhava para ela, sentia sentimentos contraditórios, raiva, dor, confusão. O meu pai deixou-me esta bomba, mas não me disse o que fazer com ela. No terceiro dia, após a leitura do testamento, Cassidy ligou-me. Greta, precisamos de conversar, disse ela. A sua voz estava calma, mas insistente. Podemos encontrar-nos hoje? No café da primeira rua, perto do parque. Eu não tinha a certeza se queria encontrá-la. Essa rapariga trabalhava com o meu pai, conhecia os seus segredos, recebeu uma parte da herança. Quem era ela para mim? Uma aliada ou apenas uma estranha? Mas eu concordei, porque precisava de falar com alguém. O Morgan ajudaria, mas ele está ocupado a cuidar da sua oficina e a tentar entender os negócios do pai. E Cassidy sabia de tudo. Talvez ela pudesse explicar o que fazer a seguir. O café era pequeno, aconchegante, com mesas de madeira e cheiro de café fresco. Cassidy já estava sentada perto da janela quando entrei. Ela acenou para mim. Aproximei-me e sentei-me em frente a ela. A empregada aproximou-se, pediu um café com leite e a Cassidy pediu um chá. Como estás? Perguntou ela quando a empregada se afastou. Encolhi os ombros. Não sei. Tudo mudou tão rápido. Há uma semana eu pensava que teria uma vida sob o domínio de Lilian e agora sou dona de um negócio que nem entendo. Cassidy assentiu. O teu pai sabia que seria difícil para ti, mas ele acreditava que tu conseguirias. Acreditava? Não consegui conter a ironia. Ele nem sequer falou comigo no último ano. Ele não sabia quem eu era. Sabia, disse Cassidy baixinho. Mais do que pensas. Ela tirou uma pasta da bolsa e colocou-a sobre a mesa. São cópias dos documentos que o teu pai reuniu sobre Lilian. Eu ajudei-o. Ele começou a suspeitar dela quando percebeu que havia dinheiro a desaparecer da conta conjunta. No início eram pequenas quantias, alguns milhares aqui e ali, mas depois os montantes aumentaram. Ele contratou um detetive particular que encontrou o Josh. Josh Walters, repeti. Quem é ele? O antigo gerente do armazém. Trabalhou na empresa do teu pai durante 3 anos. Era um bom funcionário, mas tinha problemas. Jogava, tinha dívidas. O teu pai sabia disso, mas não o despediu. Deu-lhe uma oportunidade. E Josh aproveitou isso para se aproximar de Lilian. Eu ouvia apertando a chávena de café. A empregada trouxe o pedido, colocou-o à minha frente, mas eu nem toquei nele. Eles namoraram durante 1 ano, continuou Cassidy. Lilian passava-lhe dinheiro e ele escondia-se dos credores. Eles planeavam fugir juntos quando o teu pai morresse. Ela estava à espera disso. À espera, sussurrei. Ela estava à espera que ele morresse. Sim,
mas o teu pai morreu antes do que eles esperavam. E o Josh assustou-se, desapareceu. Lilian ficou sozinha, sentia raiva a ferver dentro de mim. Lilian não se limitou a bater-me, não se limitou a trair o meu pai. Ela esperou pela morte dele como se fosse um presente, e quando ele morreu, ela decidiu que tinha ganho. Quero destruí-la, disse eu. A minha voz estava calma, mas firme. Quero que ela pague por tudo. Cassidy olhou para mim atentamente. Eu vou ajudar, mas tem que entender que será perigoso. Lilian não é tão simples quanto parece. Ela é astuta, e se perceber que você vai denunciá-la, ela pode fazer algo terrível. O que quer dizer? Cassidy ficou em silêncio por um momento, depois disse: o teu pai morreu de ataque cardíaco, oficialmente. Mas o detetive que ele contratou descobriu algo estranho. O teu pai tomava remédios para essa pressão regularmente. Mas, uma semana antes de morrer, ele reclamou ao detetive que se sentia pior do que o normal, como se os remédios não estivessem a fazer efeito. O meu coração parou. Achas que ela trocou os medicamentos? Não sei, não há provas. Mas o detetive aconselhou o teu pai a ter cuidado. Não adiantou. Recostei-me na cadeira, tentando digerir a informação. Se Lilian realmente trocou os medicamentos, isso é homicídio, não é apenas traição ou roubo, é homicídio. O que devo fazer? Perguntei. Calma, disse Cassidy. Não se apresse. Agora você tem provas de traição e roubo. Isso é suficiente para ela perder tudo, mas se quiser provar o homicídio, serão necessárias perícias e investigações. É complicado. E enquanto isso? Por enquanto, vou ajudar-te a entender o negócio. És a proprietária da empresa, mas não sabes como ela funciona. Vou ensinar-te. Vou mostrar-te os documentos, apresentar-te as pessoas. Tens que ser forte, Greta, porque se a Lilian sentir fraqueza, ela vai atacar. Acenei com a cabeça. Cassidy estava certa. Eu precisava de me tornar mais forte, aprender a lutar. Nos dias seguintes, Cassidy e eu nos encontrávamos todos os dias. Ela me mostrava os documentos da empresa, explicava como funcionavam os armazéns, quais gerentes eram confiáveis e quais não eram. Eu aprendia rápido porque sabia que era uma questão de sobrevivência. Cassidy era paciente e atenciosa. Ela não se limitava a mostrar números. Ela explicava a lógica, ajudava a compreender. Certa vez, quando estávamos sentadas no escritório do meu pai, analisando contratos com fornecedores, perguntei: por que fazes isso? Por que me ajudas? Cassidy ergueu os olhos do papel. O que quer dizer? Podia simplesmente pegar no dinheiro que o seu pai lhe deixou e ir embora, arranjar outro emprego. Mas está aqui, a gastar tempo comigo. Por quê? Ela ficou em silêncio, depois disse baixinho: o seu pai era uma boa pessoa. Deu-me uma oportunidade quando eu estava no fundo do poço. Estou-lhe grata por isso. E mais, eu vi como ele sofreu nos últimos meses. Vi como Lilian o destruiu e como ele tentou proteger-te, mesmo sem saber como. Ele amava-te, Greta, só não sabia demonstrar. Eu apertei os lábios. Não queria chorar. Não agora. Annie, ele não me amava. Ele mesmo disse isso no vídeo. Deixou-me o negócio não por amor, mas por obrigação. Cassidy abanou a cabeça. Ele disse isso porque tinha medo de mostrar fraqueza. Achava que, se dissesse a verdade, que te amava, que se arrependia, que queria consertar tudo, tu não acreditaria. Por isso decidiu ser duro. Mas, na verdade, ele chorou enquanto gravava aquele vídeo. Eu vi. Senti um aperto no peito. O meu pai chorou. Ele sofreu. Eu não sabia, sussurrei. Agora sabes. E agora tens uma escolha. Esquecer tudo e seguir em frente ou lutar pelo que ele tentou deixar para ti. A decisão é tua. Respirei fundo. Vou lutar. O tio Morgan também ajudou. Ele aparecia à noite quando a Lilian não estava em casa e contava histórias sobre o pai, como ele era na juventude, como começou o negócio, como lutou. O Morgan não idealizava o irmão, mas também não o condenava. Ele simplesmente contava a verdade. E isso ajudava-me a compreender o meu pai um pouco melhor.
Ele sempre foi orgulhoso, disse Morgan uma noite sentado à mesa da cozinha com um café. Não sabia pedir ajuda, mesmo quando estava a passar por dificuldades. Eu ofereci-me muitas vezes, mas ele recusava. Dizia que conseguia lidar com tudo sozinho. E com a Lillian? Perguntei. Por que ele se casou com ela? Morgan suspirou. Ele ficou sozinho depois da morte da tua mãe. Muito sozinho. A Lillian apareceu na hora certa. Bonita, encantadora, atenciosa. Ela sabia como agir. E ele estava cansado. Acreditou nela. Quando percebeu que estava errado, já era tarde demais. Mas por que ele não se divorciou? Ele tinha medo que ela fizesse alguma coisa. Ela o ameaçava. Dizia que destruiria a reputação e os negócios dele. Ele não queria arriscar. Eu acenei com a cabeça. Agora muitas coisas faziam sentido. Mas uma noite tudo mudou. Eu estava a voltar para casa do escritório da empresa, onde passei o dia com Cassidy. Já estava a anoitecer. As ruas estavam vazias. Eu estava a seguir o caminho habitual, pensando no dia seguinte, quando de repente senti que o carro não estava a responder. Eu pisei no freio. Nada aconteceu. O pedal afundou, o coração subiu à boca. Tentei travar com o travão de mão, mas a velocidade era muito alta. À frente havia uma curva acentuada. Virei o volante bruscamente, o carro derrapou, saiu da estrada e bateu numa árvore. O impacto foi forte, o airbag disparou e bati com a cabeça nele. Depois, escuridão. Quando recobrei os sentidos, havia pessoas ao meu redor. Alguém chamou a ambulância. Tiraram-me do carro e colocaram-me numa maca. A minha cabeça doía insuportavelmente, mas eu estava viva. As minhas mãos tremiam, era difícil respirar. No hospital, o médico examinou-me e disse que eu tinha uma concussão e hematomas, mas nada grave. Precisava de alguns dias de repouso. Morgan apareceu 1 hora depois, com o rosto sombrio e preocupado. O que aconteceu? Perguntou ele, sentando-se ao lado da minha cama. Não sei. Os travões não funcionaram. Ele olhou para mim atentamente. Greta, isso não foi um acidente. Vou à oficina onde repararam o teu carro da última vez. Vou verificar os travões eu mesmo. Acho que alguém os cortou. No dia seguinte, Morgan voltou com uma notícia que confirmou os meus piores receios. O tubo dos travões tinha sido cortado. Não estava gasto nem danificado acidentalmente. Foi cortado propositadamente, com cuidado para parecer um acidente. Lillian, eu disse. Com certeza. Ou alguém a seu pedido. Greta, isso é sério. Ela está disposta a matar-te. Tens que ter cuidado, muito cautelosa. Senti um frio por dentro. Lillian não vai parar por nada. Ela já matou o pai. Talvez. E agora quer me matar. Porque estou entre ela e o dinheiro. Entre ela e a vida que ela planeou. Naquela mesma noite voltei para casa. Lillian estava lá sentada na sala, bebendo vinho e assistindo televisão. Quando entrei, ela levantou a cabeça. Não havia compaixão nem preocupação em seu rosto. Ouvi dizer que você sofreu um acidente, disse ela. A sua voz era indiferente, quase desdenhosa. Como estás? Viva, respondi laconicamente. Que pena, sussurrou ela, mas eu ouvi cada palavra. Aproximei-me e fiquei à sua frente. Cortaste os travões? Ela riu-se, frio, malicioso. O que estás a dizer? Ela sorriu zombeteiramente. Eu cerrei os punhos. Queria bater nela, gritar, expulsá-la de casa. Mas me contive. Não agora. Não assim. Eu precisava agir com inteligência. Fui para o meu quarto, tranquei a porta. O meu coração batia forte. Eu precisava fazer alguma coisa. Rápido. Caso contrário, da próxima vez eu poderia não ter a mesma sorte. À noite recebi uma mensagem no telemóvel. Número desconhecido. Se quiser saber a verdade sobre a morte do seu pai, vá até a velha serração perto da estrada Ozerna. Amanhã, às 9 da noite, sozinha. Josh. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Josh, o amante de Lillian, o homem que desapareceu há 1 ano. Por que ele está a escrever para mim agora? O que ele quer?
É realmente ele ou Lilian está a tentar me atrair para uma armadilha? Mostrei a mensagem para Cassidy na manhã seguinte, quando nos encontramos no escritório. Ela franziu a testa ao ler. Pode ser uma armadilha. Lilian pode ter escrito usando o telemóvel dele. Ou até o próprio Josh poderia estar sob pressão dela. Ou ele realmente quer dizer alguma coisa. Por que ele faria isso? Ele desapareceu. Está se escondendo? Por que de repente decidiu entrar em contato? Não sei, mas eu preciso da verdade. Se há uma chance de descobrir o que aconteceu com o meu pai, eu tenho que tentar. Cassidy olhou para mim por um longo tempo, depois suspirou. Tudo bem, mas vou seguir-te, à distância. Se algo acontecer, chamarei a polícia e levarei Morgan. Estaremos por perto. Eu concordei. Sabia que era um risco, mas não via outra saída. À noite, quando já estava escuro, entrei no carro emprestado. O meu estava destruído e fui para essa velha serração. O coração batia forte, as mãos tremiam no volante. Eu não sabia o que me esperava, mas precisava descobrir a verdade. Precisava entender se Lilian realmente matou meu pai. Quando cheguei à serração, estava escuro e silencioso. Os prédios antigos estavam vazios, com as janelas quebradas e as portas arrancadas. O lugar parecia abandonado, assustador. Saí do carro e olhei em volta. Não havia ninguém. Josh! Chamei. A minha voz ecoou no silêncio. Nada, apenas o vento sussurrando nas folhas. Então ouvi passos. Um homem saiu da sombra. Era de estatura média, magro, com um rosto nervoso e olheiras escuras. Ele olhou para mim com medo e, ao mesmo tempo, alívio. Ah, és a Greta? Perguntou ele baixinho. Sim, és o Josh? Ele acenou com a cabeça. Preciso de te dizer uma coisa. Sobre o teu pai, sobre como ele morreu. Cerrei os punhos, sentindo tudo dentro de mim ficar tenso. Fala. Ele respirou fundo, olhou em volta como se tivesse medo que alguém estivesse a ouvir. A Lilian matou-o. Eu sei, eu vi. Josh estava à minha frente, olhando nervosamente para os lados. As suas mãos tremiam, o rosto estava pálido e os olhos vermelhos, como se não dormisse há muito tempo. Ele parecia assustado, diferente do homem que eu via nas fotos com Lilian, confiante, sorridente. Como é que viste? Perguntei, dando um passo para mais perto. E conta tudo desde o início. Ele respirou fundo e passou a mão pelo rosto. Tudo bem. Eu conhecia os teus pais há muito tempo, antes mesmo de tu nasceres. O teu pai e eu crescemos juntos no mesmo bairro. Éramos amigos, não os melhores, mas amigos. Lembro-me de quando ele conheceu a tua mãe. Ela era bonita, boa, casaram-se jovens e eu segui outro caminho. Envolvi-me com más companhias, comecei a jogar. As dívidas aumentavam. O teu pai emprestou-me dinheiro várias vezes. Tentou ajudar, mas eu não mudei. Perdia tudo repetidamente. Eu ouvia, cerrando os punhos. O vento sussurrava nas folhas. A escuridão reinava ao redor. A cerração parecia assustadora, mas eu não sentia medo, apenas raiva e desejo de saber a verdade. Depois de mais uma derrota, o teu pai recusou-se a ajudar-me, continuou Josh. Disse que eu tinha de resolver os meus problemas sozinho, que ele não podia salvar-me para sempre. Nós discutimos. Eu fiquei ofendido, chamei-lhe de tudo, mas ele manteve a sua posição. Poderia ter me perseguido pelas dívidas, destruir-me, mas não o fez. Pela memória da nossa velha amizade e pela tua mãe. Ela sempre foi boa para mim, mesmo quando eu não merecia. A menção à minha mãe soou inesperada, dolorosa. Eu quase não me lembrava dela. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Câncer. Rápido, cruel. O meu pai ficou arrasado. Tornou-se outra pessoa. Fechado, frio. Depois, voltei a ficar no fundo do poço, disse Josh, com a voz trêmula. Credores atrás de mim, sem emprego, sem lugar para morar. Fui até o teu pai e pedi ajuda. Esperava que ele recusasse novamente, mas ele contratou-me como gerente do armazém e deu-me uma oportunidade. Disse que a tua mãe gostaria que ele ajudasse. Fiquei grato. Achei que era a minha oportunidade de recomeçar.
Ele calou-se, olhando para o chão. Mas depois conheci a Lillian e tudo mudou. Ah, fala sobre ela, disse eu com firmeza. Josh levantou a cabeça. Os seus olhos estavam cheios de pena. Ela era encantadora, bonita, atenciosa. Nós conhecemos-nos no armazém quando ela veio visitar o teu pai. Ela começou a conversar comigo, brincava, sorria. Eu não entendia o que ela queria. Mas então ela começou a reclamar do teu pai. Dizia que ele era frio, cruel, que não a amava, que ela era infeliz, que ele se casou com ela apenas porque estava solitário após a morte da tua mãe. Mas, na verdade, não queria vê-la. Eu ouvia cerrando os dentes. Lillian sempre foi mestre em manipulação. Sabia como jogar com os sentimentos das pessoas. Ah, eu acreditei nela, sussurrou Josh. Meu Deus, sou tão idiota. Apaixonei-me por ela. Ela era carinhosa comigo, dizia que eu era especial, que éramos feitos um para o outro, e depois disse que queria fugir, que estava à espera que o teu pai morresse. Ele está doente do coração. Os médicos dizem que não lhe resta muito tempo, e então poderíamos ficar juntos. Ela receberia a herança, nós desapareceríamos, começaríamos uma nova vida em algum lugar longe. E tu concordaste, disse eu friamente. Sim, eu concordei. Eu fui um idiota. Achei que fosse amor, que seríamos felizes. Mas eu não sabia. Juro, eu não sabia o que ela faria. O que ela fez, Josh? Eu me aproximei, olhando diretamente nos seus olhos. Diga-me a verdade. Ele cerrou os dentes, baixou os olhos. Ela começou a misturar algo nos remédios dele. Eu não vi isso pessoalmente, mas ela deu a entender. Uma vez, quando nos encontramos num motel fora da cidade, ela disse: Em breve tudo acabará. Ele está a morrer mesmo, só estou a acelerar o processo. No início não percebi, pensei que ela estivesse a brincar, mas depois o teu pai começou a sentir-se pior. Eu vi-o no armazém. Ele mal conseguia ficar de pé, estava ofegante, queixava-se de dores no peito. Os funcionários diziam que ele tinha mudado, que estava ausente. E a Lillian, ela sorria. Quando me contou isso, ela sorria, como se fosse um jogo. Senti um frio percorrer o meu corpo. Lillian matou o pai, lentamente, conscientemente, e gostou disso. Comecei a suspeitar, continuou Josh. Comecei a perceber que ela não estava apenas à espera da morte dele, ela estava a organizá-la. Fiquei com medo, comecei a gravar as nossas conversas no telemóvel, em segredo. Tinha medo que ela me envolvesse, que quando ele morresse, ela diria que tinha sido eu, que me incriminaria. E o que aconteceu quando ele morreu? Josh passou a mão pelo rosto, enxugando as lágrimas. Quando o teu pai morreu, eu percebi. Percebi que ela realmente o tinha matado, que eu tinha testemunhado um homicídio. Fiquei com medo que a polícia descobrisse, que me prendessem também. Arrumei as minhas coisas e desapareci. Escondi-me num estado vizinho, na casa de um velho amigo. A Lillian enlouqueceu, ligava, escrevia, ameaçava, dizia que me encontraria, que me destruiria, mas eu não voltei, tinha medo pela minha vida. Por que decidiste entrar em contato comigo agora? Perguntei. Josh olhou para mim e nos seus olhos vi algo. Porque soube do teu acidente. Ainda tenho amigos na cidade. Eles contaram-me que quase morreste, que os travões foram sabotados. E percebi que ela tentaria matar-te também, porque estás entre ela e o dinheiro. Porque agora tudo pertence a ti, e ela só recebeu migalhas. Não posso permitir isso. O teu pai me deu uma chance quando eu estava no fundo do poço. Ele poderia ter recusado, mas não o fez. Pela memória da tua mãe, eu tenho uma dívida com ele, com a tua mãe e contigo. Sou um gigolô, um devedor, um fracassado, mas não sou um assassino e não quero ter sangue nas mãos, mesmo que indiretamente. Eu queria dizer algo, mas de repente ouvi um barulho, o motor de um carro. Faróis brilhando através das árvores se aproximavam. Josh estremeceu, seu rosto ficou pálido. Trouxeste alguém? Eu disse. Sozinha. Não, eu... Mas a porta do carro se abriu e Lillian saiu. Ela tinha uma arma nas mãos, preta, pesada. Ela segurava-a com confiança, como se soubesse como usá-la.
O meu coração parou. Ela encontrou-me, rastreou-me. Talvez tenha colocado um rastreador no meu carro, ou simplesmente seguiu-me, esperando o momento certo. Greta, Greta, disse ela, sorrindo. A voz dela era calma, quase gentil. Que menina ingênua! Achou que poderia me denunciar? Que esse falhado, ela acenou para Josh, iria ajudá-la? Lilian, acalme-se, disse Josh, levantando as mãos. Não faça isso. Não é uma solução. Cala a boca, ela respondeu friamente. Tu me traíste, fugiste, me deixaste sozinha. Eu confiava em ti, mas tu te mostraste um covarde e agora ainda queres contar tudo? Não, não vai dar certo. Isso não vai acontecer. Nunca. Ela levantou a arma e apontou para mim. Senti o tempo desacelerar. Vi o dedo dela no gatilho. Vi o frio nos olhos dela. O teu pai era um idiota, disse ela baixinho. Achava que podia me controlar, que eu seria uma esposa obediente, satisfeita com migalhas. Mas eu não sou assim. Sempre soube o que queria e peguei o que era meu. Ele já estava a morrer. Eu apenas acelerei o processo. Agora é a tua vez. Tu mataste-o, disse eu baixinho, tentando manter a voz firme. Adicionei algo aos medicamentos. Claro que matei. Ela riu. Ele tomava medicamentos para essa pressão todas as manhãs. Tão disciplinado, tão obediente. Foi fácil adicionar um pouco de digoxina, pequenas doses que pioravam o seu estado, mas não levantavam suspeitas. Os médicos pensavam que era apenas o avanço da doença. E então, quando chegou a hora, dei-lhe uma dose maior. E ele morreu, rapidamente, sem dor. Nem sequer teve tempo de perceber nada. Senti a raiva a ferver dentro de mim. Ela falava da morte do pai como se fosse algo normal, sem remorso, sem compaixão. Agora é a tua vez, repetiu ela. No início, pensei que o acidente te iria deter, mas revelaste-te mais resistente do que eu pensava. Por isso vou ter de fazer isto de outra forma. Senti pânico, mas forcei-me a acalmar. Precisava ganhar tempo. Cassidy e Morgan estavam por perto. Eles prometeram cuidar de mim. Devem estar aqui. Por que está a fazer isso? Perguntei, tentando manter a voz calma. Você recebeu a mansão, o dinheiro. O que mais você precisa? Lilian riu novamente, mas desta vez o riso era histérico. Mansão? 200 mil? Isso é uma esmola miserável. Eu queria tudo, negócios, milhões, poder. Mas o seu pai traiçoeiro deixou tudo para você. Uma menina que não sabe fazer nada, que nem sabe como gerir uma empresa. Isso é injusto, por isso vou ficar com tudo. Quando não estiveres mais aqui, vou contestar o testamento. Vou contratar os melhores advogados e vou ganhar. Não vais conseguir, disse eu. Morgan, Cassidy, o notário, todos sabem das provas. Provas? Lilian aproximou-se, ainda com a arma apontada para mim. Que provas? Gravações? Fotografias? Isso não prova nada. Podem dizer que é uma montagem, uma falsificação, e quando não estiveres mais aqui, ninguém defenderá os teus interesses. Eu simplesmente direi que morreste num acidente, morta pelo Josh. Mais uma tragédia nesta família. Josh de repente deu um passo em direção a ela, com as mãos ainda levantadas. Lilian, pare. Já foste longe demais. Se a matares, vão certamente encontrar-te. Vão condenar-te. Vais perder tudo. Ela virou-se bruscamente para ele, com a arma agora apontada a Josh. Achas que podes dar-me ordens? Tu não és ninguém. Um falhado miserável que nem consegue pagar as suas dívidas. Tenho gravações das nossas conversas, disse ele calmamente, mas com firmeza, onde conta como o matou. Como planeia matar a Greta. Gravei tudo nos últimos meses. Tinha medo que me traísse. As gravações estão num local seguro. Se algo me acontecer, elas serão automaticamente enviadas ao detetive e à polícia. O rosto de Lilian se contorceu de raiva. Ela gritou e apertou o gatilho. O tiro ecoou ensurdecedoramente, refletindo nas velhas construções da serração. Josh gritou, segurando o ombro. O sangue escorria por entre os dedos, escuro e assustador. Ele caiu de joelhos, gemendo de dor. Corri para ele, mas Lilian me interceptou,
Agarrou-me pelos cabelos e apontou a arma para minha têmpora. O metal frio queimava minha pele. "Pare!" gritou ela. "Pare ou eu mato você agora, com um único tiro." De repente, ouviram-se vozes. Faros de outro carro cortaram a escuridão. Morgan e Cassidy saíram correndo do carro, seguidos pelos policiais. 3 oficiais com as armas em punho. Alguém os chamou, talvez Cassidy, quando viu Lillian. "Polícia! Larguem as armas! Mãos ao alto!" gritou um dos policiais, um homem alto de uniforme. Lillian tremeu, ela segurava-me com a arma apontada para mim, na minha cabeça. Eu sentia a respiração dela no meu pescoço, o cheiro do perfume dela misturado com o cheiro de pólvora e medo. "Afastem-se!" gritou ela. "Afastem-se ou eu mato-a. Não estou a brincar." Morgan deu um passo à frente, com as mãos levantadas em sinal de paz. "Lillian, não faça isso. Só vai piorar a situação. Ainda pode render-se e receber uma sentença branda." "Não tenho nada a perder." A voz dela estava histérica. "Tudo o que construí, tudo o que esperava, está destruído por causa dela, por causa dessa garota." "Não," eu disse baixinho. "Ainda há a sua vida. Se me matar, será condenada à prisão perpétua ou à pena de morte. Mas se render agora, há uma chance de receber uma pena menor. A possibilidade de um dia voltar a ser livre." Ela tremeu ainda mais, sentiu seu aperto enfraquecer, ainda que ligeiramente. "Está a mentir, está apenas a tentar salvar-se." "Não, o Josh tem as gravações, o meu pai tinha provas, eu também. Mesmo que me mate, perdeu, Lillian, está tudo acabado. Mas ainda podes escolher como." Alguns segundos de silêncio. Os polícias, o Morgan e o Cassidy estavam à volta. Todos esperavam. O Josh gemia no chão, segurando o ombro ferido. Então, a Lillian empurrou-me com força. Caí no chão, batendo com os joelhos. Ela levantou a arma até a cabeça e a encostou na têmpora. "Não!" gritei, mas Josh foi mais rápido. Ele se lançou sobre ela e a derrubou. A arma saiu da mão dela e rolou pelo chão. Os policiais se lançaram sobre ela, a imobilizaram e a algemaram. Lillian gritava, xingava, tentava se soltar. Mas foi em vão, ela foi presa. Eu estava sentada no chão, respirando com dificuldade, com o coração batendo forte. Cassidy correu até mim e me ajudou a levantar. "Você está bem? Greta, você está ferida?" Não, estou bem. Só fiquei assustada." Josh já estava a ser atendido pelos médicos que chegaram junto com a polícia. O ferimento no ombro não era fatal. Ele sobreviveria, prestaria depoimento. Um dos policiais se aproximou de mim e pegou um bloco de notas. "Senhorita Kendrick, precisamos do seu depoimento e das provas de que você falou, tudo o que tiver." "Claro, vou dar-vos tudo. A pendrive, os documentos, as gravações, tudo." A Lillian foi colocada numa viatura policial. Ela olhou para mim através da janela, o rosto distorcido pelo ódio e pela impotência. Mas eu não sentia medo, apenas um vazio e alívio por finalmente ter acabado. Morgan abraçou-me com força, como um pai. "Acabou, Greta, conseguiste, és forte, mais forte do que pensavas." Acenei com a cabeça, encostando-me ao seu ombro, permitindo-me finalmente relaxar. "Sim, acabou." 6 meses depois, eu estava à janela da minha nova casa, olhando para o lago. A água estava calma, quase espelhada, refletindo o céu da manhã. O sol acabara de nascer no horizonte, pintando as nuvens de tons de rosa e laranja. Eu segurava uma chávena de café nas mãos e simplesmente respirava, tranquilamente, calmamente, sem medo. Esta casa tornou-se o meu refúgio. Pequena, acolhedora, com um terraço de madeira com vista para a água. Vendi a mansão onde vivia com a Lillian sem pensar 2 vezes. Não conseguia ficar num lugar onde cada parede me lembrava espancamentos, humilhações, medo. O dinheiro da venda foi parcialmente para a compra desta casa e parcialmente para o desenvolvimento da empresa do meu pai, da minha empresa. Ainda não me habituei a esta ideia.
que sou proprietária de um negócio, que as pessoas dependem das minhas decisões, que tenho poder. Mas a cada dia que passava ficava mais fácil. O Morgan e a Cassidy ajudavam, ensinavam, apoiavam. Morgan vinha ao escritório 3 vezes por semana, verificava os relatórios, aconselhava sobre como lidar com os fornecedores, como conduzir as negociações. Ele era paciente, não pressionava, não exigia, apenas estava presente, como o pai que eu nunca tive, pelo menos nos últimos anos. E Cassidy tornou-se para mim mais do que apenas uma assistente. Ela estava ao meu lado todos os dias, organizava reuniões, explicava documentos, ensinava-me a entender relatórios financeiros. No início foi difícil para mim aceitá-la. Ela era a amante do meu pai, a mulher que o conhecia melhor do que eu. Isso doía, mas com o tempo percebi que ela não tinha culpa. O meu pai era solitário, Lilian o destruía. Cassidy deu-lhe calor humano, apoio. Talvez tenha sido graças a ela que ele conseguiu viver até o momento em que fez o testamento e me deixou tudo. Certa vez, quando estávamos sentadas no escritório após um dia difícil de negociações com clientes, Cassidy disse-me algo que mudou a minha atitude em relação a ela. Sabe, Greta, no início eu não entendia por que o seu pai deixou tudo para você. Eu achava que ele só queria se vingar da Lilian, mas depois, quando comecei a trabalhar com você, entendi. Ele via força em você. Ele sabia que você daria conta, mesmo que não soubesse como dizer isso a você. Fiquei em silêncio, olhando para os papéis sobre a mesa. E percebi mais uma coisa, continuou Cassidy. Nos últimos anos, o teu pai esqueceu-se de ti. A tua mãe morreu há muito tempo e a tua madrasta estava disposta a matar-te pela herança. Tu não merecias esse destino. Ninguém merece. Por isso decidi que estarei ao teu lado, ajudarei. Não porque sou obrigada, mas porque mereces apoio. Olhei para ela e pela primeira vez em muitos meses permiti-me sorrir. Obrigada. A sério. Não sei o que faria sem ti. Cassidy sorriu em resposta. Eu daria um jeito. És mais forte do que pensas. Desde aquele dia ficamos mais próximas. Não apenas colegas, mas amigas. Às vezes parecia que Cassidy se tornou para mim o que minha mãe poderia ter sido. Um apoio, uma conselheira, uma pessoa que acredita em mim, mesmo quando eu mesma não acredito. O julgamento de Lilian terminou há 3 meses. Ela foi condenada a 25 anos de prisão pelo assassinato do pai e pela tentativa de homicídio contra mim. Josh testemunhou e entregou as gravações das conversas, nas quais ela falava abertamente sobre os seus planos. A perícia confirmou que havia vestígios de digoxina no organismo do meu pai, uma substância que, em grandes doses, causa ataque cardíaco. As provas eram irrefutáveis. Quando o juiz leu a sentença, Lilian não chorou, não implorou. Apenas ficou sentada com uma expressão impassível, olhando para o vazio. E quando a levaram para fora da sala, ela olhou para mim pela última vez. Não havia ódio nos seus olhos, apenas vazio. Ela tinha perdido e sabia disso. Não senti triunfo, apenas alívio por ter acabado, por não ter mais medo. Josh saiu com um susto leve. A promotoria considerou o seu testemunho fundamental para o caso e concedeu-lhe imunidade judicial. Ele não ficará preso. Vive tranquilamente em algum lugar nos arredores da cidade, trabalhando novamente num armazém, só que agora não é no meu, mas no dos concorrentes. E ainda por cima, eles estavam a tentar me conquistar. Isso começou depois do julgamento. Ele ligou-me, convidou-me para tomar um café, disse que queria conversar. Eu concordei, pensando que ele queria pedir desculpas ou algo assim. Mas em vez disso, ele começou a flertar. Fazia elogios, sorria, tocava na minha mão. Fiquei surpreendida e um pouco desapontada. Josh é um gigolô. Ele não mudou, só que agora está na procura de um novo alvo e acha que eu sou um alvo fácil, jovem, rica, solitária. Eu recusei.
educadamente, mas com firmeza. Disse que não estava interessada, mas ele não desistiu. Continua a ligar, a escrever, a convidar-me para sair. Acha que é só uma questão de tempo até eu aceitar. Isso irrita-me, mas ao mesmo tempo diverte-me um pouco. Porque eu vejo através dele, ele não é um mau homem, é apenas fraco, e eu não tenho tempo para um homem assim. Inscrevi-me em cursos de gestão de negócios na universidade local. As aulas são 2 vezes por semana, à noite. Os professores são experientes, o material é complexo, mas interessante. Estou a aprender a entender relatórios financeiros, marketing, gestão de pessoal, tudo o que é necessário para gerir uma empresa. No início foi difícil, não estava habituada a estudar depois da escola, mas aos poucos fui me envolvendo. Comecei a entender como funciona o negócio do meu pai, como tomar decisões, como ser líder, e também reatei relações com velhos amigos da escola. Após a morte do meu pai, eu os afastei, fechei-me em mim mesma. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Mas agora, quando a vida estava a melhorar aos poucos, percebi que precisava das pessoas, precisava de apoio. Liguei para tua Melissa, minha antiga melhor amiga. Não falávamos há quase um ano. Ela ficou surpreendida, mas concordou em encontrar-se comigo. Sentamo-nos num café e conversamos. Contei-lhe tudo, sobre a Lilian, sobre o julgamento, sobre como estou a viver agora. A Melissa ouviu atentamente sem interromper. Depois abraçou-me e disse: Estou feliz por teres voltado. Tive saudades tuas. Depois disso, começamos a encontrar-nos regularmente. Às vezes, outros amigos da escola juntavam-se a nós. Kyle, Aiden, Rose. Íamos ao cinema, a cafés, simplesmente passeávamos. Nada de especial, mas era importante, porque eu voltava a sentir-me normal. Não uma vítima, não a dona da empresa, apenas a Greta. Eu já não idealizava o meu pai, compreendia que ele era apenas um ser humano com erros, fraquezas, medos. Ele me amava quando eu era pequena, quando a minha mãe estava viva. Mas depois da morte dela, ele se fechou-se. E quando se casou com a Lilian, afastou-me definitivamente. No último ano, ele não falava comigo, não porque tinha deixado de me amar, mas porque não conseguia olhar-me nos olhos, porque sabia que não me protegia da Lilian, porque sentia culpa e era mais fácil simplesmente evitar-me do que admitir a sua fraqueza. E o testamento? Ele deixou-me tudo não por amor, mas por obrigação, para que Lilian não recebesse nada, para se vingar dela. Eu fui um instrumento de vingança, e isso dói muito, mas eu aceitei isso, porque não há outra maneira. O meu pai morreu, não posso mudar o passado, só posso continuar a viver e fazer algo com o que ele me deixou. Uma manhã, quando eu estava sentada na varanda a tomar café, o Morgan ligou. Greta, como estás? Bem, acabei de acordar, estou a olhar para o lago. Ah, que bom. Escuta, queria avisar-te. O Josh ligou de novo. Disse que quer ver-te. Suspirei. Ele não desiste, não é? Parece que não, mas não te preocupes. Ele é inofensivo, só não sabe aceitar uma recusa. Eu sei, é irritante. Se quiseres, eu falo com ele. Digo para ele te deixar em paz. Não, não precisa. Eu mesma cuido disso. Morgan riu. Tenho certeza. Agora tu cuidas de tudo sozinha. Conversamos um pouco mais sobre o trabalho, os fornecedores, os novos contratos. Depois nos despedimos. Guardei o telefone e olhei novamente para o lago. Olhei para o amanhecer sobre o lago e pensei: a vida continua. E agora ela pertence a mim. Não a Lilian, não ao meu pai, a mim. Posso fazer o que quiser com ela. Posso construir, criar, sonhar. Posso errar e corrigir os erros. Posso amar e ser amada. Posso simplesmente viver. E isso é o mais importante. A vida continua. E agora ela me pertence, com todos os segredos, dores e histórias inacabadas. Terminei o meu café, levantei-me e fui para casa. Amanhã será um novo dia, novas respostas, novas perguntas, e eu estarei pronta.